Graça e paz, meus irmãos. Milton, missionário da CIB, na cidade de Bolonha, Itália. E estamos aqui a convite do Vinícius. Quero agradecer esta oportunidade de poder estar com vocês e poder participar deste culto missionário que vocês estão realizando. E quero parabenizar vocês por esta iniciativa, de realizar cultos missionários. Eu acredito que esse seja realmente o principal propósito da igreja, de participar em missões. A igreja é realmente uma obra missionária, Ela sempre é fundada por uma obra missionária e ela tem que pensar em realmente uma obra missionária. Um grande abraço a todos os irmãos. Um grande abraço também ao pastor Francisco e a todos os irmãos da Igreja Batista Independente de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Ok, meu propósito aqui é poder falar um pouco sobre esse trabalho que nós estamos realizando aqui nesta cidade de Bolonha. Mas vamos falar um pouco sobre a Itália, A Itália é um país com 61 milhões de habitantes, 1% da população somente que é evangélica. É um país onde existe somente um pastor para 380 mil pessoas, pouco, não? As igrejas não são grandes aqui, a característica das igrejas são igrejas de 10, 15, 20, 40 pessoas, não são igrejas grandes. As igrejas normalmente aqui não crescem, essa é a característica, elas têm muita dificuldade de crescimento. Para que possamos ter uma ideia, isso não é somente aqui na Itália, que toda a Europa é mais ou menos igual, para que se possa ter uma ideia, o mesmo número de igrejas que nascem, igrejas novas que são plantadas, igrejas que são iniciadas, são fundadas, é o mesmo número de igrejas que morrem por falta de assistência, por falta de pessoas e acabam desaparecendo. Assim é toda a Europa. Para que os irmãos possam ter ideia, hoje a Europa é o continente onde mais necessita de evangelização, mais necessita de concentração dos esforços missionários para alcançar pessoas, porque é o continente onde é o único continente onde a igreja não está crescendo. Para que os irmãos possam ter uma ideia em números e proporções, a América do Norte, considerando somente Estados Unidos e Canadá, 30% da população é evangélica. Depois, o segundo continente que tem mais presença evangélica é a África, com 15%. Vindo a seguir a Oceania, que também tem mais ou menos essa mesma porcentagem, 14%, 15%. Depois vem a América Latina, com 11%. Depois a Ásia, com 4%. E a Europa, somente com 2% de população evangélica. Falemos um pouco sobre Bolonha, a cidade de Bolonha, onde nós estamos aqui. A cidade de Bolonha é uma cidade muito antiga, é uma cidade que foi iniciada no tempo dos etruscos, nos anos 800 a.C. Ela tem mais ou menos a mesma idade da cidade de Roma, que foi iniciada por Rômulo, ou pelo menos não sei se é uma história, se é uma lenda de Rômulo e Remo. Essa cidade de Bolonha, ela está no norte, mas ela fica bem entre as duas cidades mais importantes da Itália, que é Roma e Milão. Estamos a 300 km de Roma e 200 km de Milão.
É a sétima maior cidade da Itália, com 400 mil habitantes. Algumas características que fazem desta cidade única: ela tem a universidade mais antiga do mundo, se chama Alma Mater. Essa universidade foi iniciada no ano de 1088. Tem o segundo maior centro histórico do mundo. O primeiro é Veneza. Tem os pórticos mais longos do mundo. Os pórticos são umas estruturas em forma de arco que tem nos edifícios aqui, que permite às pessoas fazerem passagens por ele no lado exterior dos edifícios, né, e tendo a cobertura. Então, e eles são sempre em forma circular, em forma de... São os pórticos, né? Talvez aí possamos colocar algumas imagens, os irmãos aí que vão fazer a edição possam colocar as imagens desses pórticos. Temos aqui na cidade mais de 50 quilômetros de pórticos. Também aqui a cidade é conhecida como Città Rossa. Città Rossa em italiano, mas em português se traduz cidade vermelha. Ela é vermelha por duas razões, por duas grandes razões. Primeiro, que os edifícios aqui são todos de uma coloração meio avermelhada. Essa é uma característica da cidade. É uma cidade assim. E a segunda coisa é porque a cidade sempre teve uma predominância aqui dos movimentos políticos de esquerda, comunismo, socialismo. Curiosidades turísticas da cidade, né? Temos no centro da cidade duas torres, que é o cartão postal da cidade. É uma torre muito alta e uma torre mais pequena, né? E a torre pequena ela está torcida, como a torre de Pisa. Ela está meio torcida assim, né? Uma torre alta que está reta e outra meio torcida. É muito curioso isso, vocês podem encontrar isso pela internet. Isso é chamada duas torres, né? Em italiano ficaria due torri, e elas são de uma época, essas torres são preservadas ainda, mas elas são de uma época em que houveram mais de 140 torres. O motivo dessas torres muito altas era para demonstrar o poder que tinham determinadas famílias ricas naquela época. Hoje somente poucas torres existem. Então, aqui talvez na cidade de Bolonha talvez tenhamos 4 torres. Eu conheço somente 3 e me parece que eu tenho visto também de falar de uma 4ª torre, só que deve ser muito baixinho porque eu não vejo essa torre. E através dela se pode ver toda a cidade. É uma coisa realmente bonita, curiosa. A segunda curiosidade é o chamado Santuário de Madonna de San Luca. Fica bem no alto da cidade, tem uma montanha aqui perto, e bem no alto tem essa, digamos assim, esse santuário, essa basílica, né? Realmente é muito bonito, porque são construções muito antigas e numas regiões muito bonitas. Realmente é muito bonito ver. Depois tem aqui o que chama muito a atenção das pessoas, é um monumento dedicado ao deus Netuno, bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade também tem uma 4ª curiosidade, que é uma basílica que pretendia ser, em tempos atrás, a maior igreja católica de toda a Itália, mas por questões políticas dentro da própria Igreja Católica, naquela época não permitiram, e por fim, hoje é a 5ª maior Igreja Católica de toda a Itália. Também tem o presépio mais antigo do mundo, da época de São Francisco de Assis,
desde a época dos anos 1300. Esse presépio que fica aqui numa basílica que se chama Basílica de Santo Estevão. Ok, já falamos um pouquinho sobre, não, sobre os aspectos, as curiosidades que temos aqui na cidade, né? Falamos um pouco a respeito do nosso trabalho aqui. O que nós viemos fazer aqui? O que nós estamos a fazer aqui? Bom, somos missionários pioneiros da CIV aqui, né? O nosso plano, o projeto é de iniciar uma nova igreja na cidade de Bolonha. Para poder evangelizar uma pessoa aqui não é realmente uma tarefa muito fácil. Não somente aqui na Itália, mas em toda a Europa praticamente é mais ou menos a mesma coisa. O que funciona aqui na Europa é a evangelização através da amizade. Nós fazemos amizade com a pessoa nos conhece, tem confiança em nós e através dessa confiança então nós podemos começar a falar de Cristo e dependendo de como Deus vai agir na vida dela, essa pessoa vai abrir o coração e vai ser alcançada para o reino de Deus. É realmente um desafio grande, né? Principalmente porque o italiano talvez seja muito difícil, não sei se é por causa da forte presença católica que tem aqui nesse país, que preveniu todos os católicos contra qualquer tipo de ameaça religiosa ou de seitas que venham de fora, que as pessoas estão praticamente vacinadas contra qualquer ameaça que elas possam sentir, né? Com respeito à sua religião. Então, vemos que realmente existe muita dificuldade. Um italiano mesmo, para poder se converter ao Senhor, ele leva uma média de 15 anos para se converter. Então, realmente não é uma tarefa muito fácil. É lento. Muitos missionários não aguentam ficar nessa persistência constante de estar aqui insistindo e de estar trabalhando, sendo que as pessoas não se convertem assim com muita rapidez. Temos que ter paciência, temos que ter muito amor, temos que confiar em Deus, orar muito e não desanimar, continuar sempre, porque através da persistência é que nós temos visto muitas vidas sendo salvas aqui. Falando um pouco da nossa trajetória aqui, nós estamos aqui nessa cidade já há 4 anos e meio. E nesses 4 anos e meio eu poderia dividir assim 4 fases que nós tivemos aqui. A primeira fase foi do nosso aprendizado. Aprender a língua, aprender o idioma e a adaptação cultural também. Conhecer bem a cidade antes de começar a querer fazer determinadas coisas, depois fazer de uma forma errada, né? A segunda fase foi a fase que nós iniciamos com um pequeno grupo aqui, independente, né? Um grupo realmente que nós começamos desde zero. E esse grupo foi um grupo que tivemos cerca de 10 pessoas participando durante esse tempo, mas estamos falando do ano 2019, né? Isso foi do ano 2019, mas que no final do ano nós tivemos que pensar em renovar a nossa estratégia. Quando nós estávamos pensando em renovar a nossa estratégia, em janeiro de 2020, explode aqui essa tal de pandemia do coronavírus, que ninguém sabia o que era, que todo mundo começou a ficar com medo.
e que o governo começou a trancar todo mundo dentro de casa e não permitia que as pessoas saíssem na rua, somente para poder comprar alimentos ou remédios. Foi realmente um caos. Nós ficamos muito assustados durante este ano de 2020 todo e sem saber o que ia acontecer. Mas durante esse tempo houve também uma interrupção no trabalho que nós estávamos fazendo. Nós começamos a fazer nossos encontros através de videoconferências, porque nós não podíamos reunir nem em casa, nem em salas alugadas. Nós tivemos que ficar sem nos reunir durante praticamente esse ano de 2020 todo. Em 2021 nós iniciamos então a iniciar o que eu digo a quarta fase da nossa trajetória. Eu acredito que Deus foi nos orientando, né, de uma outra forma, e nós fizemos então um contato com uma igreja italiana aqui, e essa igreja italiana, que tem mais ou menos o mesmo perfil missiológico que nós temos, eles desejam abrir uma nova igreja também no centro de Bolonha. Então nós chegamos a fazer uma coisa muito bonita. Nós, através de conversas, através de entendimentos, nós entendemos por Deus que nós tínhamos que unir o nosso projeto, porque era muito similar, e unimos o nosso projeto ao projeto deles. Essa igreja que se chama Nova Vita, que nós estamos trabalhando em conjunto, em colaboração, estamos trabalhando, e hoje atualmente nós estamos com um grupo de 20 pessoas. Estamos atualmente procurando um novo local para poder iniciar a igreja, né? Glória a Deus, meus irmãos. Eu fico assim muito emocionado e contente, né, de poder comentar isso com os irmãos, né? Mas nós não trabalhamos somente com o trabalho espiritual, porque na Itália, como também toda a Europa é assim, não podemos fazer uma obra espiritual sem um trabalho social. Porque o trabalho social dá consistência ao trabalho espiritual. Se fazemos só o trabalho espiritual, somos taxados de seitas que são perigosas, porque somente vem com as ideologias de fora, com ideologias desconhecidas, é uma invasão, é algo perigoso. E como todo europeu, eles têm um sistema de autodefesa e eles se fecham completamente. É muito complicado se não temos um trabalho social. O que acontece quando temos um trabalho social? Temos uma credibilidade, eles passam a confiar mais, ver que nós estamos estendendo as nossas mãos para pessoas que estão necessitadas. Então eles dão um outro valor ao nosso trabalho espiritual que fazemos. Existe mais credibilidade. Isso é muito importante para a evangelização. Então, o trabalho que nós estamos envolvidos também com esta igreja e também com uma organização que tem a sua sede na Suíça, trabalhar com vítimas do tráfico humano com fins de exploração sexual. Estamos falando de mulheres que são vítimas, que são captadas dos seus países de origem, da América Latina, da África, do leste europeu, e que são trazidas para a Europa, são trazidas para a Itália, e aqui elas passam a ser escravas sexuais e vivem nesse mundo de prostituição
eles tomam o passaporte delas, elas são vítimas de uma hostilidade incrível, meus irmãos. É triste, muito triste. Então, o que o nosso trabalho faz? Através de umas meninas, de umas irmãs da igreja que são preparadas, que são treinadas, elas tentam fazer contato com essas meninas da rua, e a fim de evangelizar elas e trazer elas para a igreja, para um meio onde nós podemos dar a proteção para ela. E qual é o meu trabalho nisto? Através desta organização da Suíça, nós conseguimos dar a elas uma reabilitação. Nós fazemos contato explicando melhor para os irmãos. Quando elas são captadas, o desejo delas normalmente é de retornar ao seu país. Então, para elas retornarem ao seu país, às vezes elas não têm mais o passaporte porque foi tomado. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho. A questão de preparar passaporte, a questão de preparar não somente a documentação, mas também toda a estrutura que ela vai precisar, a questão psicológica, a questão sanitária. Às vezes ela tem problema já de que precisa ir no dentista urgente, problema ginecológico que precisa de ter algum tipo de tratamento. E depois nós também colocamos elas em casas protegidas e escondidas para que elas não tenham problemas de retaliações ou algum problema de insegurança na sua integridade física, né? E com isso nós conseguimos também fundos. O meu trabalho é fazer isso, conseguir também fundos para poder fazer com que elas possam ganhar um bilhete de avião para retornar ao seu país de origem, à sua cidade. O que eu faço também é um contato com algum pastor, alguma igreja lá que possa dar um acompanhamento para ela, e se precisa de alguma assistência para ela, nós também vamos conseguir através dessas igrejas e também com recursos